Bom, boa noite para vocês. Vamos começar aqui a minha apresentação, tá? Ok. Então, nós hoje vamos falar sobre o desenvolvimento energético, a parte geopolítica, né, o impacto geopolítico, ético, os dilemas morais dentro da transição global, né, de energia, certo? E aí, nós temos aqui como objetivo, nós temos então que discutir os dilemas éticos e geopolíticos da transição energética, né, global. A gente tem que criar esse debate, né? Hoje em dia, essa parte de energia, ela tem bastante conteúdo relacionado à parte de ética, moral, reflexões filosóficas, né? E nós temos a integração, né, a integrar as perspectivas filosóficas e políticas na questão da energia, né? Então, para fazer esse debate, a gente tem que analisar conceitos filosóficos, né, de vários autores. Temos que também fazer uma análise política, né, até mesmo geopolítica, no caso, para a gente analisar isso. E nesse no final disso, a gente então, como resposta dessas questões, nós temos a propor soluções, né, com base de responsabilidades coletivas, né, e de justiça intergeracional, né. Essa parte de justiça intergeracional, ela quer dizer que nós temos essa parte de cumprir, né, com direitos e deveres, e isso através de gerações, né? Então a gente visa do que a gente tem que, desde os, né, mais ou menos aí por volta de 100 anos aí, né, a gente tem que trabalhar nisso aí, né? Desde do começo aí, basicamente, da Revolução Industrial até os dias atuais, né? A gente, se a gente pensar na parte produtiva industrial, então a gente tem que pensar que existem várias gerações, né? E com esse decorrer do tempo, nós tivemos esse desenvolvimento da parte ética, filosófica, né? A respeito dessa parte de energia, a parte de sustentabilidade, enfim, certo? Então a gente tem a parte ética e energia, né? E aí, o que a gente tem dessa parte de energia com a ética, né? Nós temos aí o acesso à energia, né, sendo um direito básico, né? Só que infelizmente hoje ele não é tratado assim, né? Ele deveria, por lei, ser uma coisa disponível para todos, mas infelizmente a realidade é outra. Aí temos aí a transição energética, que ela é vista apenas como uma parte técnica, né, ambiental, né? Ela é muito mais tratada como uma forma tecnicista, né? Até de forma assim, mecânica, vamos dizer assim, no entendimento leigo, né? Ou então naquela parte mais de conservação ecológica e tudo mais. Então a gente não tem, infelizmente, nós não temos essa reflexão mais profunda, filosófica da questão, né? E aí temos aí que a ética ela é necessária para guiar as decisões, né, para cenários complexos e desiguais. Então, o ideal, né, o bom da ética nisso tudo é que nós temos então como um norteador para esses tipos de problemas que nós estamos enfrentando hoje, né? Ainda mais hoje em dia, né, atualmente. Se a gente pensar mais ou menos aí uns 100 anos atrás, os problemas não eram tão preocupantes como hoje, né? Porque por uma diversidade de razões que eu não vou entrar agora, mas depois com o tempo eu vou explicando para vocês, tá certo? Então, vamos lá. E aí a gente tem
aí um gráfico, né, mostrando aí, né, a energia no Brasil, né, como é que ela é distribuída, né, quais são as principais energias por estado, né, que são utilizadas aí, né. E, bom, aí seguindo aqui, no próximo slide nós temos aí como que os consumos de energia pelo mundo, né. Nós vimos do Brasil, agora a gente temos aí do mundo, então, aqui no Brasil, praticamente, o que mais demanda aqui, se a gente voltar aqui, o que demanda bastante é a parte de hidrelétrica, né. Nós temos aí desenvolvimento de energia eólica, né. A gente percebe que no norte nós temos o gás natural, né? Mas no mundo a gente vê que nós aqui lideramos com a hidrelétrica mesmo, né? E aí temos aqui países que lideram na parte de gás natural, carvão, né? O petróleo, né? No caso o óleo, né? E aí temos energia nuclear também, né? Para aqueles países que não têm recursos naturais ou recursos renováveis disponíveis. E aí temos eólica também, né? Enfim. E aí nós temos aí a parte de ética e transição, né, energética. E nós temos que a sustentabilidade do clima já possui debates éticos mais maduros, né? E de fato isso a gente percebe isso mesmo, né? Como a gente fala de sustentabilidade é uma coisa um pouco mais atual, né? Então já se desenvolveu mais debates, assuntos sobre o tema, né? Trabalhou-se mais sobre isso, na parte de clima também é muito importante, né? São coisas que estão acontecendo atualmente, né? Que se tornaram problemas, né? Já estão se tornando problemas para a gente, né? Então nós estamos numa situação que, agora falando daquela questão, né, dos 100 anos atrás, há 100 anos atrás a gente não tinha os problemas que temos hoje, né? Os recursos, tínhamos mais recursos disponíveis, a questão climática não era ainda problemática, né? Não era sentido o problema climático. E hoje a gente percebe que mudou tudo. Nós estamos com problemas de recursos, né? Recursos se escasseando, né? Problemas climáticos, alterações climáticas ocorrendo por causa desse consumo de energia fóssil, né? E de outros tipos de energia, alterações do meio ambiente também por causa de certos tipos de energia também. Nós modificamos o nosso planeta e acabamos criando problemas, né, a longo prazo, né? E aí nós temos a energia que ainda ela é negligenciada como um problema moral autônomo, né? Então a gente não verifica essa questão da energia em si, né? A gente resolver os problemas da maneira mais coerente possível, né? Então a gente tem como base aí filosófica, até mesmo ética, a questão da sustentabilidade, né? Que a gente tem que desenvolver a sociedade sem prejudicar o meio ambiente, mas também sem prejudicar a parte econômica. E aí temos a parte de consenso prático, né? E que muitas ideias, nós temos muitas ideias, poucas diretrizes, né, éticas aplicáveis, né? Então a parte ética ainda ela é muito tímida nessa questão, né? Existem ideias, soluções para vários problemas, mas a gente não sabe como fazer isso, de que forma que a gente vai fazer isso, da melhor forma que a gente pode fazer isso, né? Fazer questionamentos para ver se realmente isso é o mais certo possível, né? Se essas ideias são as mais certas possíveis, né? Ou não, né? Muitas vezes a gente quer aplicar achando que vai resolver o problema, mas a gente não faz uma reflexão mais profunda a respeito disso, para saber se realmente é necessário, se vai causar problemas ou não, né? E aí temos os conceitos filosóficos, né? Temos o Big Green Deal, né, kantiniano, que visa a cooperação global, a ética universal, né? Temos o naturalism, né, o Hobbesiano, né? Hobbesiano, desculpe, Hobbesiano, que visa a parte de haver competição, soberania energética, né, do que são os países, nações. E aí temos esses paradigmas moldam decisões reais na política energética, né? E realmente serve como um norte, né, para essas questões
de política energética pelo mundo. E aí temos a ética na sustentabilidade, né? E a gente percebe que existe um fim, né, dos combustíveis fósseis, né, baratos, que estão exigindo uma nova visão de futuro, né? Então, nós temos aí a parte de sustentabilidade, que ele dá o equilíbrio, né, entre progresso e preservação, como eu já falei, né? E aí a gente tem a questão da ética, que ela deve ser, ela guiar, né, as partes de escolhas econômicas, políticas, pessoais, né? Então ela devia ser uma espécie de termômetro para a gente medir as coisas, não tomar as iniciativas sem pensar, sem ter a absoluta certeza que vai dar certo, se vai ter problemas, vai ter prejuízos, vai ter quais são as consequências a curto, médio e longo prazo, certo? E aí nós temos aqui energias e problemas sociais, né? E a gente percebe que os sistemas energéticos eles distribuem a parte de custos-benefícios de uma forma muito desigual, né? E a gente percebe também que a questão da energia limpa ela não garante uma justiça, uma equidade, né, de ser usada com lógica extrativista, né? Então, nós temos esse problema que a gente, a parte social mesmo, a gente não, quer distribuir para todos, mas nem todos podem se beneficiar disso, né? E aí, como resolver essa questão, né? E aí a gente pode distribuir isso de uma forma gratuita ou não, quem vai bancar com isso, né? Então são essas questões e como que a gente pode propor para a sociedade fazer essa colaboração em prol daqueles que não podem usufruir desse tipo de sistema energético, na tecnologia, né, energética. Aí nós temos a parte de que a ética precisa atuar no desenho de sistemas, né? E não apenas na parte tecnológica, precisa fazer o todo, não apenas na parte pontual das tecnologias, né? Então a gente precisa trabalhar no geral. E temos aqui uma energia no âmbito internacional, né? Nós temos que crises energéticas e ambientais são problemas realmente globais conectados, né? Então não tem mais como fugir desse questionamento, né? Praticamente todos nós estamos envolvidos com isso, né? E nós temos que a ideia de que um oponente a menos é perigosa, né? Então esse é o problema também das disputas, né? Infelizmente nós temos no mundo hoje essa questão de não de pensar no coletivo, mas achar que um oponente a menos, um rival é melhor. Só que no final o problema é que nós todos saímos perdendo com essa disputa, com essa questão infantil até de pensar, né? E aí nós temos aí a questão de propostas, né, para resolver essa questão. Temos a questão de fóruns anuais focados na ética energética e sustentabilidade, né, seria, né, existe, né, mas seria melhor estimular ainda mais essa questão, né, para ser mais assim divulgada, né. Infelizmente ela é ainda assim tímida, né, na questão midiática, né? A gente não vê tanto falar sobre isso. Existe, mas não é uma coisa muito levada a sério. A gente percebe que tem alguns fóruns, alguns debates, né, uns grupos que discutem questões, mas parece que não tem uma seriedade ali. Parece que é tudo visto como politicagem, infelizmente, né? Não é uma coisa séria ainda, né? Realmente, se a gente for analisar pela realidade, o negócio realmente está crítico, né? Enfim. E aí temos aí possíveis soluções, que é incentivar na educação ética desde a infância, né? Trabalhar com essa questão da energia, da sustentabilidade, do meio ambiente, né? Da parte de transição energética, né? Desde a infância, né? Para que as pessoas já fiquem conscientes da situação. Criar metas obrigatórias nesses fóruns internacionais, né? Hoje já temos, né? Algumas metas sendo criadas aí, né? Eu até lembro dessa questão de diminuição de emissão de gases, né? A gente tinha o protocolo de Kyoto, depois teve lá de Paris também uma discussão, né? Mas não é todos os países que aderem a isso, né? Então acaba complicando muito a situação,
né? Eu decidi que o outro, por exemplo, eu lembro que os Estados Unidos foi o único país que não quis assinar, né? Por um monte de questões lá, né? E aí temos a parte de estimular pesquisas em tecnologias, né? Por exemplo, na fusão nuclear, né? Que hoje está sendo muito pesquisada, né? A parte de fusão, né? Nós temos a fissão, né? Que já é usada hoje, mas por vários fatores ela não é tão segura, né? O pessoal já enxerga ela com desconfiança, né? Então estão focando na parte de fusão, que é a série mais limpa. Basear a cooperação, né, nos princípios éticos, não só na parte econômica, isso é importantíssimo e infelizmente não é usado, né, em praxe para resolver os problemas. E aí a conclusão, né, a gente tem que a transição energética, infelizmente hoje ela é muito mais técnica, mas existe essa questão, né, tem que fazer um pacto moral, né, para resolver isso, né, teria que ser um pacto moral, uma coisa séria. Vamos ver a parte de energia como direito coletivo, prioridade geopolítica, dever ético compartilhado. A gente deveria propor fazer isso, né? E o futuro ainda exige uma nova relação mais de humanidade, energia e o planeta. Então a gente precisa amadurecer mais essa ideia, né? Então, basicamente isso. Certinho? Então, essa foi a minha apresentação. Espero que vocês tenham gostado aí. Obrigado, até mais, tchau, tchau.